Ok, estamos aqui. Bom dia para vocês, desculpa a demora. Deixa eu só... Bom dia. Pessoal, eu criei Bom dia. uma playlist no YouTube com as nossas aulas, tá? Eu vou passar para vocês a playlist, para vocês salvarem ela, para não ter que ficar mandando link por link das aulas, tá? Então, sempre que a gente tiver a nossa aula, logo no final do dia, vocês podem ir lá na playlist que eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho lá pelo Google Sala de Aula, que a aula vai ter já sido subida, né, para a playlist. Outro detalhe importante, na playlist também já tá em ordem cronológica, né, da aula mais nova para a aula mais antiga. E também vocês podem utilizar a playlist para vocês estudarem para avaliação de quarta-feira agora, tá? Então deixa eu só fazer a chamada aqui. Nós temos o Gustavo aqui, o Carlos, Isadora, Gabriela, a Lara, Presente. a Bruna, Presente. Verusca, Gabriel Jordan e a Júlia. Ok. A partir do conhecimento da estrutura de Lewis adequada, pode-se prever a geometria molecular, né? A geometria de molécula ou íons, e neste contexto considere as espécies químicas a seguir. Então você tem algumas espécies. Nós temos o PCl3, nós temos o BF3, nós temos o SO2, o SO4 2- e o NH4. Aí está falando assim, ó, qual molécula ou íon apresenta geometria do tipo angular? Então, vamos lembrar o que é uma geometria do tipo angular. Para existir uma geometria do tipo angular, você precisa ter um átomo central, e dois ligantes, dessa forma aqui. Deixa eu colocar um Y. Você precisa ter um átomo central e dois ligantes nessa posição aqui. Só que não é só isso. Eu preciso ter alguma coisa aqui em cima que faça com que os ligantes ficam desse jeitinho aqui. E eu falei para vocês que são os pares de elétrons, né? Eu tenho par de elétron aqui e eu tenho par de elétron do lado de cá. Isso aqui é uma molécula comum, tá? Então esses pares de elétrons, eles vão empurrar a ligação para baixo. E aí, lembra de novo, para ter uma geometria angular, eu preciso de dois ligantes. Se eu preciso de dois ligantes, eu vou desconsiderar a número 1, a número 5, a número 3 e a número 4. Ou seja, desconsidera tudo, porque aqui eu tenho 4 ligantes, 4 ligantes, 3 ligantes, 3 ligantes também. O único que tem dois ligantes é a número 3. Até aqui tudo bem? Sim. Sim? Então, deixa eu mostrar para vocês a geometria do SO2 para vocês não se esquecerem. Ó. Enxofre no centro. E em volta do enxofre eu tenho os oxigênios. Então, oxigênio de um lado, oxigênio do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, esse par de elétrons vai fazer o que com a ligação do SO2? Vai abaixar ela. Miau.
Bem simples essa primeira. Tá? Então, prever a geometria. Deixa eu passar para frente. Essa aqui a gente até já tinha feito ela antes, né? Então, deixa eu passar para frente. Vamos para 5. É correto afirmar que, número 1, o PCL5 apresenta uma geometria trigonal. Para ser trigonal, eu preciso ter o quê? Vocês lembram? Trigonal ou piramidal? Eu preciso que seja um triângulo. Assim. Ou seja, um triângulo tem quantos vértices? 3. Então, tem 3 ligantes. O PCL5 eu tenho 5 ligantes. Vocês já viram um triângulo de 5 faces? Não. Então, tem geometria trigonal? Não. Então, a primeira não está certa. A amônia apresenta uma geometria piramidal e um arranjo espacial tetraédrico. Então, o que é uma geometria piramidal? É uma pirâmide. Como é que vocês lembram da pirâmide que a gente desenha, ela bonitinha? Como que eu faço uma pirâmide? Assim, né? Senhor, não estou vendo uma pirâmide aqui. Aí você vai ter que forçar a cabecinha, né? Para você ver. Aqui, um lado da pirâmide. Aqui, o outro lado da pirâmide. Por trás, um outro lado da pirâmide. Então, você vai ter que forçar um pouco para enxergar. Eu acho que dá para desenhar assim, ó. Ah, o Arthur ia me bater. Essa pirâmide mal feita. Deu mais ou menos. Então, a amônia apresenta uma geometria piramidal, correto. Um arranjo espacial tetraédrico. Esse tetraédrico lembra da patinha da galinha, tá? Esse nomezinho é a patinha da galinha. Onde nas pontas eu tenho aqui os hidrogênios e aqui em cima eu tenho um par de elétron. Então, essa aqui está correta. A número 4, tá? O CF3 apresenta uma geometria no formato aproximado de T, né? A fórmula de T. Como é que essa fórmula de T aqui ela existe? Essa fórmula de T aqui vai existir quando eu tiver um átomo central com 2 pares de elétrons desse jeito aqui, ó. No CF3 eu não tenho esse par de elétron. Então qual que é a geometria que ficaria? Ficaria essa geometria aqui, ó, trigonal. Eu não tenho formato de T. O íon nitrato apresenta uma geometria trigonal plana e uma hibridização no carbono central sp2. Esquece essa questão aqui de hibridização. Isso aqui vocês ainda não viram. Mas vamos ver isso aqui. Ó. O íon nitrato apresenta uma geometria trigonal plana. Para ser trigonal plana, você tem que ter 3 ligantes, né? Íon nitrato, eu tenho um NH4. Se é NH4, não tem como ser 3 lados, né? Não, já viram pirâmide de 4 lados? Não tem, então não pode ser. O cloreto de nitrosila apresenta uma geometria angular. Vamos fazer a geometria do cloreto de nitrosila? Então, hidrogênio no centro, oxigênio de um lado, cloro do outro e um par de elétrons. Lembra do par de elétrons? Par de elétrons que vai empurrar a ligação para baixo. Então, a geometria do cloreto de nitrosila é uma geometria angular. Então, a única que está correta, as únicas que estão corretas é a 16 e é a de número 2. Então, 16, 17, 18. Gabarito 18. .
Ok? Ok. Essas aqui a gente tinha feito, né? Então, vamos adiante. Essa aqui, não achei legal essa. Essa 4. Em 1960, os únicos compostos conhecidos como os gases nobres eram espécies de atômicas estáveis que só poderiam ser detectados espectroscopicamente. Tá, vamos pular esse texto e vamos direto para a pergunta. Tá falando assim, ó. A geometria correta dos seguintes compostos, né? XF2, XF4, XO3, XO4. Observa, eu não preciso saber a geometria de todos os compostos, mas eu preciso saber de alguns, e a partir desses eu consigo determinar a dos outros. Observe o seguinte, X é F2. O xenônio, que é o XE, ele é um elemento do grupo 8. Se ele é um elemento do grupo 8, significa que ele já tem 8 elétrons em volta dele. Ele está estável já, ele não precisava formar ligação. Se ele não precisava formar ligação, então significa que vai ter uma quantidade enorme de elétrons ali em volta dele. Né? Está excedendo a camada do octeto. Então, vai ser assim, ó, Xe com 2 flúors em volta. Então, flúor desse lado, flúor desse outro lado aqui. Com os pares de elétrons que ele já tem. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já tem esses 8 elétrons aqui. Lembra quando eu tenho 2 ligantes e os pares de elétrons ali em cima, o que vai acontecer com a molécula? A ligação vai, né, ficar do tipo angular. Então, o primeiro que vai ser o XEF2, ele vai ser angular. As únicas questões que estão com o angular é a questão da letra A, é a alternativa da letra A e a alternativa da letra B. Então, a gente passa para o próximo. O próximo está colocando assim, ó, o XeF4, que pode ser tetraédrico ou quadrático, que no caso é um quadrado, né? Para ser tetraédrico, eu preciso ter isso aqui, ó, a patinha da galinha, lembra? Para ser quadrado planar, eu preciso ter isso aqui. Vamos verificar se assim fica, se o XE fica numa geometria quadrado planar ou tetraédrico. Então, flúor, 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 XE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele pode ficar assim, quadrado planar. Ou ele pode ficar assim, em forma de tetraedro. Vamos ver, XE. Vou colocar só um pontinho. 1, 2, 3, 4. Os Fs, os flúors. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Da mesma forma, os dois podem ser, né, pode ser tanto tetraedro quanto quadraplanar. Então ainda estamos em dúvida, né? Pode ser ainda a letra A, pode ser ainda a letra B. Vamos para a próxima questão. Tá assim, ó. O XeO3. Os dois vão ser trigonais planos, né? E o XeO4. XeO4 ele pode ser ou quadrado planar ou tetraedro. Aqui a gente está com um impasse, né, desse quadrado planar e desse tetraedro. Então entendam o seguinte, pessoal. Vai ser quadrado planar sempre que um elemento ele tiver ali uma grande quantidade de elétrons em volta dele. Essa grande quantidade de elétrons em volta dele vão empurrar as ligações uma mais para ficar uma mais longe que a outra.
Então, como o flúor tem uma grande quantidade de elétrons, ele tende a ficar o mais afastado possível. A única geometria que permite que os flúors fiquem um mais afastado possível da outra é essa aqui, ó, um quadrado plano, que está mais afastado do que essa aqui, ó, que está muito próximas umas das outras. Então, a correta seria a letra D. Professor, e quanto ao oxigênio? Por que o oxigênio ele vai ser tetraédrico? Porque ele tem pouca quantidade de elétrons em relação ao flúor. Por isso que ele pode ficar nessa conformação aqui, ó. Tá? Então, assim, professor, mas está complexo entender isso aqui. Gente, não tem outra forma de aprender ligação que não for fazendo. Tá? Então, eu aconselho vocês a refazerem esses exercícios que a gente está aqui quebrando a cabeça para pegar. Número 5. Número 5. Sobre as moléculas SF6, NH3, CHCl3, BSL2. Assinale a alternativa que for incorreta. O SF6 é polar e possui uma geometria octaédrica. O que precisa ser para uma geometria, para um composto ser polar ou apolar? Para um composto ser polar, eu preciso, é necessário ali um vetor puxando, os elétrons mais para um lado, para ele ser polar. Para ele ser apolar, cada um vai puxar para um lado diferente. Então vamos olhar o SF6. Vamos lá no SF6 primeiro. S, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flúor desse lado, flúor desse lado aqui, flúor desse lado aqui, flúor desse lado aqui, flúor desse lado aqui, flúor desse lado aqui. O nome dessa geometria, assim, a gente chama ela de octaédrica. Então, a geometria pelo menos está correta. Mas observa o seguinte. Esse flúor é extremamente eletronegativo. Então, ele está puxando elétrons para ele. Esse outro flúor também é eletronegativo. Então, ele está puxando elétrons para ele. Como esses dois flúors aqui eles estão puxando um para cada lado, o que acontece? Eles vão se anular. Agora vamos olhar esse aqui. Esse flúor está puxando elétron para ele. Contrário, peraí. Esse flúor está puxando elétron para ele. Esse flúor também está puxando elétron para ele. Como eles estão no mesmo sentido, com a mesma força, só que sentido contrário, o que vai acontecer? Eles vão se anular também. Agora vamos olhar esses outros dois flúores aqui. Esse está puxando para ele. Esse está puxando força para ele. Puxando os elétrons da ligação para ele. Como, novamente, cada um dos flúores está puxando por um sentido, então eles vão se anular. Então, a gente fala o seguinte, que essa molécula ela tem um momento de polo igual a zero. Por quê? Porque todas as moléculas estão, todos os ligantes estão um anulando o outro. Então, não tem um ponto na molécula que é... um ponto na molécula onde tem maior quantidade de elétrons. Todos eles vão dar zero. Então, essa molécula que ela é polar? Não. Essa molécula aqui ela vai ser do tipo apolar. Conseguiram pegar? Mais ou menos. Então, eu vou fazer de novo.
Eu quero desenhar a molécula SF6. Eu vou desenhar ela aqui, ó. S6 flúors em volta. Lembrem-se sempre que os flúors, os ligantes, eles tendem a ficar mais afastados um do outro. Então eu vou ter um para cá, um para cá. Flúor, flúor. Um para cá, um para cá. Flúor, flúor. Já foram 4, faltam 6. Onde que eu vou colocar? Posso colocar aqui, ó, nesses espaços. Então, eu vou colocar um flúor para cá. Vou colocar bem distante para a gente poder brincar com ele. Então, um para cá e um para cá. Então, SF6. Tem 6 flúores agora. Para eu saber se uma molécula ela é polar ou apolar, eu tenho que fazer as setinhas, né, os vetores. Quando os vetores estão no mesmo sentido, desculpa, estão na mesma orientação, só que no sentido contrário, esses vetores eles vão se anular. Então, observe o seguinte, o flúor, ele é extremamente eletronegativo, porque é um daqueles elementos que eu mostrei para vocês na última aula. Ou seja, ele vai estar puxando os elétrons da ligação para ele. Se eles estão puxando elétrons para ele, então está puxando, todos os flúores estão puxando elétrons para ele. Ó. Só que observe o seguinte, esse flúor está competindo com força com esse aqui. E os dois são flúores. Então os dois têm a mesma energia, têm a mesma força. Por isso, eles vão se anular. Esse flúor também tem a mesma força que esse aqui de baixo. Então eles têm a mesma energia. Se eles têm a mesma energia, eles vão se anular. Esse flúor tem a mesma energia que esse aqui. Se eles têm a mesma energia, têm a mesma força, eles vão se anular. Ou seja, todos os flúors se anulam. Se todos os flúors se anulam, a gente fala assim que o momento de polo dessa ligação é um momento de polo igual a zero. Se é um momento de polo igual a zero, essa molécula ela deve ser uma molécula do tipo apolar. Porque ela não tem um polo onde eu consigo encontrar a maior quantidade de elétrons. Ok? Com base nisso, com base nesses 5 exercícios que nós fizemos, tentem fazer os outros. Eu vou estar no WhatsApp, no Telegram, tirando dúvidas de vocês até quarta-feira de manhãzinha, tá? Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem me mandar por lá. Tá? Não se preocupem com a avaliação, esses exercícios estão muito, né, caracterizados, mas a avaliação ela vai estar bem em cima disso aqui. É só vocês tentarem refazer os exercícios, pegarem as aulas que a gente já teve, reassistir elas, que vocês vão sair bem na avaliação. Tá bom? Alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Ok, obrigada. Não. Então, acho que tá tudo tranquilo. Então, até quarta-feira, pessoal. Tchau! Até.